muitas vezes. E agora depois, né? Mesmo depois dele ter falecido, você orou por ele. Uhum. Aí o cara vem aqui, Caio, eu me assustei ao ouvir você dizer que orou por alguém que já morreu. Fui da igreja presbiteriana e sempre ouvi dizer que depois da morte segue-se o juízo. Não adianta mais rezar, fazer missa, como faz a igreja católica. Me explica, Caio, eu posso orar pelo meu pai para que ele esteja no paraíso com Jesus? Me ajuda. Não, eu deixei bem claro. Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, ninguém morre para Deus. Eu falei com Deus acerca de um filho dele, que foi um grande desbocado, doido, mas que era um ser humano, meu Deus. E como para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, isso só existe para mim, que sou um ser preso à finitude, à linearidade do tempo, eu falei com o meu Deus, eu disse, com o meu Deus. Senhor, aqui ele já morreu, mas tu não és Deus de mortos, e sim de vivos. Só tu sabes dele. Então eu peço a tua compaixão pelos vivos e pelos mortos. Agora, a doutrina protestante é toda explicadinha, não é? Deus age de acordo com aqueles mapas todos, com aqueles organogramas. São doutrinas de organogramas para Deus obedecer. E que são montagens sistemáticas. E que mesmo quando se diz isso na Epístola aos Hebreus, vindo depois disso o juízo, Jesus também diz que tem os que não passam, não veem juízo. A gente não sabe o que é tempo depois da morte. A gente não sabe se o juízo já é o que está acontecendo enquanto o cara está indo, e se a vida inteira dele que passa pela cabeça dele, e que todo mundo que teve uma experiência de quase morte relata histórias extraordinárias. Como outro dia eu estava conversando com uma pessoa que teve uma experiência de quase morte e passeou pelo hospital inteiro, foi até a esquina. Meu pai, que morreu 13 vezes no hospital e voltou, algumas das vezes ele voltou me falando o que estava acontecendo no hospital e nas mortes das pessoas. Se tem gente aqui que está morrendo numa agonia, em sombras horrorosas, e eu peço a misericórdia de Deus por esses que estão partindo nessa escuridão. E tem gente, meu filho, indo numa glória, a minha glória, e eles estão indo. Foi quando, num daqueles dias, ele me disse, por favor, não me chame mais, porque eu estou indo, você me chama e eu volto. E eu não quero, eu quero ir. E eu disse, então não te chamo mais. Então é bom separar a limitude, a finitude, a pequenez, a burrice da mente humana, dos teólogos católicos, protestantes, dos sistematizadores, dos fabricantes de dogmas, daqueles que pegam um versículo aqui, juntam com outro dali e tal, e tentam formar uma equação para Deus obedecer, da revelação da Escritura, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos para o Senhor como um dia. A eternidade não é um espaço de tempo, é o não tempo. Então eu não sei de nada do que acontece entre o Olavo de Carvalho e Deus. Pode ser que o médico tenha chegado lá e disse, morreu. Parou toda a pulsação, não tem mais nada. Mas o cérebro não morre assim, não. E o espírito é muito mais longevo do que a gente imagina, e ele não morre com a falência do corpo. Ao contrário, a experiência de milhares de pessoas que tiveram essas experiências de quase morte, aqui mesmo, olha,
Essa câmera do lado de cá está em cima de 3 livros. Um deles é um livro chamado Doubles, do Rodney Haney, que eu li há uns 30 anos atrás. Aqui atrás de mim tem um monte de livros sobre experiências de quase morte. Desde garoto que eu me interesso por esse fenômeno. E a experiência desse pessoal, quase todos, é da cessação total da sensação de tempo. E aí, para quem estava de lá de fora, aquilo podia ter uma minutagem, mas para a experiência do indivíduo, era uma verdadeira eternidade que caiu sobre ele e que o levou ao arrependimento. Então eu estava só orando no tempo pelo Deus, ao Deus da eternidade. Meu Deus não está preso a uma escala de tempo. Ele diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Abraão estava morto, Isaac estava morto, Jacó estava morto. Mas ele diz, eu sou. E aí Jesus conclui usando uma interpretação que carrega no tempo verbal da declaração da Torá, que é repetitiva. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele diz, portanto, para ele, todos vivem, ele não é Deus de mortos, sim de vivos. Então eu não sei o que acontece na eternidade. E eu jamais vou escrever um livro escatológico proclamando essa burrice presunçosa que o pessoal quer para ter poder. Quanto mais eles definam uma escatologia que tem um diagrama, um cronograma, uma cronologia, que tem alguma coisa assim, eles mais dinheiro ganham vendendo aquilo como livro, mais dinheiro ganham vendendo aquilo como aula de escola dominical de escatologia, e mais poder tem na mão quando as pessoas compram o pacotão. Agora, para Jesus botou tudo isso no balaio. Quando ele vira para aquele cara que estava morrendo ao lado dele, que tinha que cumprir funções escatológicas as mais diversas. Como eu disse ontem, não poderia nem ir para o céu sem batismo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem batizou o cara? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, enquanto vocês forem crentes das doutrinas denominacionais, vocês vão ser filhos do lego da religião. São leguinhos para vocês irem montando, tentativa de quebra-cabeça. Mas cada um vai e monta de um jeito. Eu não quero montar de jeito nenhum, porque o próprio apóstolo Pedro disse essa noção de tempo está toda equivocada. Ele usou uma expressão pobre ainda, para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia, que nada. Para o Senhor não tem referência de tempo, espaço, quando se trata de eternidade. Não tem. Isso tem que morrer na nossa mente pagã de cristianismo. E sabemos o seguinte, eu não tenho que me batizar pelos mortos, como lá em Corinto, Paulo fala na primeira epístola, no capítulo 15, daqueles que em Corinto se batizavam por seus pais e avós que tinham morrido sem terem conhecido a palavra, e agora tinha gente lá se batizando pelos antepassados, quase que transformando aquilo numa religião japonesa de culto aos antepassados. Não! Os meus antepassados, que morreram sem a informação que eu tenho, eles serão julgados pelas pessoas que eles foram, pela vida que tiveram, pelo que souberam, pelo que não souberam, pelos traumas que carregaram. Eu, por exemplo, sempre olhei para o Olavo como um cara inteligente e complexado, porque a inteligência dele era inegável, mas um homem sem nenhuma sabedoria,
porque o que ele tinha de inteligência, faltava-lhe de sabedoria. Faltava sabedoria porque ele era complexado. Ele não passou academicamente para as coisas que quis. Ele era um gênio que não teve uma boa performance escolar, acadêmica. Por isso ele odiava tanto os bem formados, os bem cultos, os bem academizados, chamava todo mundo de idiota, falava palavrão até não poder mais, tinha raiva, tratou mal os filhos, criou mal os filhos, não era afetivo, a não ser que ele tivesse interesses, era um cara que não tinha compromisso com ninguém, a não ser com seu próprio umbigo. Agora, traumatizadíssimo. Então eu olhava para ele, eu perguntava de um e de outro sobre a história dele ou alguma coisa, eu fui vendo como ele era uma alma doente, doente, doente. Então, quando ele falava aí, ele falou muita bobagem a respeito de muita gente, inclusive a meu respeito, eu sempre olhava para ele como um traumatizado, machucado, complexado, com mania de inferioridade. Aí alguém diz, não, ele tinha um narcisismo... É o narcisismo do que sofre complexo de inferioridade. Então, complexo de inferioridade produz muito narcisismo. O indivíduo que é resolvido e que não tem nenhum complexo de inferioridade é um cara que pensa de si mesmo o que ele vê em si mesmo. Porque o que Jesus mandou foi que eu ame a mim mesmo, para eu aprender a amar o próximo. Se eu não amar a mim mesmo, eu não vou amar a ninguém. E se eu não amar a ninguém, eu não vou ter o limite do amor próprio, que é para eu não me tornar, aí sim, um narcisista sem referência. A cura do meu narcisismo é o meu amor pelo próximo. E o meu amor pelo próximo é a minha cura do meu complexo de inferioridade. É só quando a gente entende isso que você pode ser um cara feliz com quem você é, com o dom que você tem, com as coisas que você compreende, sem ser um narcisista, sem ser um megalomaníaco, sem ser um ególatra. Agora, quando você é um complexadinho, tudo aquilo que seja inteligência em você acaba se transformando em soberba, arrogância e megalomania e adoecendo a alma no polo oposto daquilo que é a pulsão negativa do cara, que é o complexo de inferioridade. Os caras mais narcisistas que eu já conheci sofriam profundamente de complexo de inferioridade. Exemplo, o Hitler, nosso presidente, e uma quantidade enorme de outros caras, que lá na base da vida tem um complexo de inferioridade, são em geral aqueles que desprezam ciência, desprezam sabedorias, desprezam tudo e que têm vocação para serem ditadores. Um Putin é um cara complexadíssimo, complexadíssimo. É por isso que ele quer ser esse czar. E a história está cheia disso tudo. É muita ignorância da gente que não nos permite fazer a leitura da alma humana e ver que nem toda maldade humana vem da maldade absoluta do coração. Frequentemente o cara vai sofrendo de maldade crescente à medida em que ele não reconhece a graça da bondade que pode operar e crescer nele. Mas então, meu filho, eu estava falando muito mais numa perspectiva teológica infinitamente mais profunda do que essa coisa de morreu, não ora mais. Eu faço enterros desde garoto, que eu já enterrei milhares de pessoas. Ateus, crentes, agnósticos, qualquer um. Nunca dei bola para a religião do cara ou para o que ele dizia. Eu sempre prestei atenção na confissão da vida daquela pessoa. A vida faz confissões. No caso dele, é a confecção, no mínimo, de um complexado traumatizado. Mas por quem eu mantive o amor e a oração. E, conquanto ele tenha morrido há alguns meses,
eu fiz uma oração atrasada no espaço-tempo, àquele que o conheceu sempre e que o conhece e que é o único juiz de vivos e de mortos. E a minha oração foi essa, pedindo ao Senhor que naquele apagar de luzes, aonde 6 minutos, 10 minutos se transformam numa eternidade, não traumatizada, essa é a importância. Porque naquele momento ali, o indivíduo não reage à verdade como ele reagiu no espaço-tempo à verdade que ouviu, com os traumas, com as negações, com os orgulhos, com as superstições, com os compromissos da frivolidade que ele adquiriu. Depois que para aquilo, e você de fato entra no estado de partir, e a vida passa toda sem nada além da verdade e da luz, milhares de pessoas, naquele momento, mesmo as que não tiveram nenhuma informação, são conduzidas até a cara de Jesus, que disse para o sujeito que ao lado dele não podia nem negar a maldade que tinha praticado, quando disse: nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando pelo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. Aí apelou nos estertores, apelou: lembra-te de mim, quando tu voltares no teu reino. E Jesus disse: não, olha, hoje, antes das 6 da tarde, tu já estarás comigo no paraíso. Eu sou de Jesus, eu não sou de Calvino, eu não sou das dogmáticas, nem das escatologias montadas, nem de nada disso. Eu não creio nesses caras, eu praticamente não respeito esses que dedicam a vida às montagens escatológicas. Para mim são todos uns grandes ignorantes da verdade espiritual do Evangelho de Jesus. Mas aí o cara tem que ter um pouco mais de sabedoria para entender o que eu falei. Porque se ficar preso ali ao esqueminha da escatologia reformada, ou pentecostal, seja qual for, cada grupo desse tem um destino e tem uma interpretação para os mortos. Imagina só se eu fosse me entregar a essas escatologias. São todas o samba do crioulo doido. E Jesus deixou bem claro: aquele que crê em mim, esse não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Agora, lá na frente, Paulo diz: importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Lá na frente, em Hebreus, diz: está destinado aos homens viverem e morrerem somente uma vez, vindo depois disso o juízo. São palavras ditas em contextos diferentes, para situações diferentes, que não dá para a gente montar uma cartilhinha escatológica que fica sendo uma coisa para retardados. Você entendeu? Então, escatologia simples: crê em Jesus e você vai estar seguro. Ame e você vai ser filho de Deus a vida inteira. Agora, odeie e não importa a sua escatologia, você está ferrado. E o resto é bobagem, meu filho. O que você não me vir pregando aqui é porque eu não creio. Não creio e não creio, e às vezes até abomino, porque eu conheço o mal, o tipo de mente, de cabeça que aquela ideia produz, o tipo de ser humano, construtor de muros. Hoje eu preguei sobre destruição dos muros, aí você vem me fazer uma pergunta escatológica que é sobre o muro. Agora, Paulo diz, aqui mesmo aos Efésios, numa coisa muito mais controversa, como Judas, irmão de Jesus, na epístola única dele, Pedro, na segunda epístola, dizem também, mas Paulo afirma que Jesus, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu graça aos homens.
Aí Paulo diz: o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido às regiões inferiores da terra, e aqui ele está usando uma linguagem grega, para uma população greco-romana, para quem a escatologia definia o estado depois da morte como pertencendo a Hades, o deus grego da morte. Era a região interior da terra, inferior, era a habitação de Hades. Então, o que Paulo está dizendo, para todo mundo entender, olha, o que quer dizer que ele subiu, senão também que ele havia descido ao Hades, as regiões inferiores da terra, e levou cativo o cativeiro, quem estava na prisão do Hades. E Pedro ainda vai mais longe. Pedro usa a expressão tártaros, porque Hades era o mundo dos mortos. Tinha o Elísios, o paraíso, tinha um outro lugar intermediário no Hades, que era um lugar da vida medíocre que não evoluiu, e tinha o Tártaros, que era um inferno horrível. Pedro diz que ele desceu ao Tártaros e gritou a proclamação da vitória do Evangelho àqueles que tinham sido desobedientes no outro tempo, quando a misericórdia de Deus aguardava arrependimentos nos dias de Noé, incluindo os anjos que estavam em grilhões e os filhos deles, os nefilins. Então, gente, o cristianismo é uma nesga pequenininha, boba, construída em cima da leitura de Aristóteles, que era um cara sistêmico, com base em escatologias greco-romanas e com construções escatológicas que não sobrevivem hoje nem à mecânica quântica, com a noção nova e provada de que o tempo é uma coisa, a eternidade é o não tempo. Mas fica aí mais uns anos que você vai me entender, tá bom? Não desista de mim, não. Eu não estou ensinando heresia para ninguém, porque não tem heresia na boca de quem diz que Jesus é absoluto, 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 e que nele todas as coisas já estão canceladas, inclusive as escatologias já estão todas resolvidas. Hoje mesmo é o que interessa, tu estarás comigo no paraíso.